Se você soubesse que iria para o inferno quando morresse, mudaria algo em sua vida? No primeiro semestre de 2017, eu posso dizer que eu tive uma overdose de funerais. Confesso, foi muito difícil. Algumas pessoas eu conheci desde pequeno. Fui criado, cresci, vivi todos os dias da minha vida. Outras pessoas eu conheci depois de adulto. Aprendi a admirar, gostar dessas pessoas e também a ver o fim trágico de algumas delas. Mas o que mais me chamou a atenção durante essas mortes em que eu participei nos funerais foi ver o quanto as pessoas elas têm medo do inferno diante da morte. Algo que me chamou muito a atenção em todos os funerais, e acredito que você já tenha reparado isso, mas nunca tenha refletido ou olhado por esse ângulo, é que em todos os funerais, pelo menos em todos que eu já fui na minha vida, você nunca vê ninguém falar: infelizmente, essa pessoa foi para o inferno. Você já parou a pensar nisso? Ninguém acha que quem morreu foi para o inferno. Agora, vamos fazer uma análise bem profunda da palavra de Deus? A palavra de Deus ela nos diz que existe o céu e o inferno. Isso está na palavra dele. Não tem como a gente fugir disso, não tem como a gente rasgar isso. Está escrito na palavra de Deus. E quem é cristão também sabe disso, que a pessoa que vai para o céu, ele alcançou a salvação, ele vai gozar da vida eterna. Agora, a pessoa que foi para o inferno, ela está condenada à morte eterna. Ou seja, não tem como ela ser resgatada. A palavra de Deus ela nos mostra que existe um abismo entre o céu e o inferno. Existe uma passagem muito conhecida nos evangelhos, que está em Lucas, em que fala sobre o rico e Lázaro. Rapidamente eu quero fazer você se situar nessa história. Essa história, essa parábola em que Jesus conta, diz que havia um mendigo que ficava na frente da casa de um homem muito rico. E esse mendigo chamava-se Lázaro. E certa vez ele morreu, e a palavra de Deus ela fala que os anjos o acolheram e levaram ele para o seio de Abraão. E depois o rico morreu e ele foi para o Hades, para o inferno. E aí quando os dois estão ali já no outro lado da vida, a história nos mostra em que o rico ele olha lá do inferno para Lázaro que está no seio de Abraão e pede a Abraão para que Lázaro molhe a ponta dos seus dedos na água para que refresque o rico que está ali na condenação eterna. E Abraão ele fala num diálogo até bem complexo, mas resumidamente ele diz que não tem como quem está no céu transpor para o inferno e quem está no inferno transpor para o céu. Porque existe um abismo que divide esses dois lugares. Agora eu te pergunto, se todo mundo que morre vai para o céu, aonde existe o inferno? Aonde está o papel do inferno nessa situação? A palavra de Deus também ela nos dá um norte para isso. E ela também nos coloca como parâmetro as pessoas que poderão herdar o céu e as pessoas que herdarão o inferno. Lembrando sempre que eu e você, nós não temos nenhum poder para poder afirmar quem é que foi para o céu e quem é que foi para o inferno. Mas nós podemos ter uma noção de acordo com as atitudes e as características das pessoas ao longo da vida. É isso que diferencia a fé da certeza. Porque a certeza é algo que você pode ver, você pode afirmar observando, através de uma análise ou através de fatos,
o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Isso podemos dizer que é certeza. Agora, a fé não tem como você falar o que vai acontecer. A fé é algo que você crê, você acredita sem enxergar, sem saber o que vai acontecer depois daquele momento que você não consegue mais prever, ou que você não enxerga, que você não consegue apalpar, que não é empírico. Isso é a fé. E a salvação da pessoa, minha salvação, a sua salvação, ou a minha condenação, a sua condenação, ela está no parâmetro da fé, não da certeza. Porque somente Deus ele sabe quem é que será salvo e quem é que será condenado. Claro, existem algumas linhas teológicas que acreditam que os salvos já foram escolhidos por Deus, mas isso não é uma discussão para esse vídeo. Mas o que nós podemos harmonizar também nessa discussão é que tudo está dentro do controle de Deus. Ele que define a salvação do homem e a condenação do homem. Entretanto, precisamos analisar o seguinte: como foi a conduta dessa pessoa em vida para que ela venha adquirir a salvação, igual vida eterna, podemos dizer, ou então ela será condenada, morte eterna, aflição eterna. Precisamos analisar isso à luz das Escrituras. Eu gosto sempre de dar um exemplo quando eu converso com as pessoas a respeito de céu e inferno. Vamos supor, uma pessoa, ela é criminosa e ela passou a vida dela inteira cometendo furto, roubos, ali depreciou os bens de várias pessoas, agiu de forma terrível. Mas ela também nunca ouviu em nenhum momento da vida dela a respeito da salvação em Cristo Jesus, da redenção, da graça. Ela não ouviu, ela passou a vida inteira cometendo esses infortúnios na vida dos outros, mas ela não recebeu nenhuma palavra de graça. E um certo dia essa pessoa ela morre. Ela é baleada, enfim, ela morre. Sem ouvir a palavra de Deus. Vamos olhar por duas óticas. A primeira ótica, de quem foi lesado. A pessoa que foi lesada, que sofreu na mão dessa pessoa, desse marginal, primeiro ela vai dar graças a Deus que esse homem morreu, que essa pessoa morreu, e com certeza ela vai falar assim, esse daí foi para o inferno. É o que nós vamos ouvir. Não vamos ser hipócritas a achar que você não diria isso. Todos nós, no calor das emoções e vendo uma situação como essa, nós pensaríamos da primeira coisa, esse cara aí foi para o inferno. Certo? E vamos agora olhar para uma outra ótica, a ótica da mãe desse ladrão, que não sabia que esse homem ele furtava, cometia esses crimes e ficou sabendo da morte dele de forma trágica. Qual é o sentimento dessa mãe? Com certeza ela deve pensar, agora o meu filho está nos braços de Deus. Vai descansar. Observe como a ótica diante de uma única situação ela é totalmente diferente. Enquanto para a mãe ele pode estar nos braços de Deus, e para ela é difícil ela acreditar que o filho poderá estar no lugar de condenação e sofrimento, enquanto para o outro que sofreu na mão desse ladrão, está dando graças a Deus que ele morreu e acha que tem a certeza que ele foi condenado, que o lugar dele é o inferno, porque um homem mau, vil como ele, fazendo o que ele fez, não pode estar no céu, gozando a salvação e a vida eterna. E é isso que eu gostaria que você refletisse. Por que as pessoas têm tanto medo do inferno? Por que a gente não ouve mais pregações nas igrejas sobre o inferno? Sobre a morte eterna, sobre a dor, sobre o ranger de dentes? Há até mesmo dentro das igrejas algumas pessoas que nem acreditam que o diabo ele exista. Acha que não existe opressão e nem mesmo possessão para alguns crentes conservadores.
que isso é coisa da mente, algum distúrbio psicológico, neurológico. Mas uma coisa que eu quero dizer para você, crente ou não crente, que por mais que você não acredite no inferno, e mais ainda no diabo, eu lamento dizer, o diabo ele acredita em você e o inferno existe. E lamento dizer o seguinte, o diabo trabalha noite e dia de forma incansável para poder destruir você, mesmo você não acreditando nele. Agora, o que eu quero que você também reflita é o seguinte, precisamos deixar a hipocrisia de lado, deixar a falsidade de lado e a desesperança de lado em achar que todos que morrem vão para o céu. Isso não é verdade. A palavra de Deus ela também afirma isso, que isso também não é verdade. Se você viveu uma vida inteira sem conhecer a Deus, sem temê-lo, sem respeitá-lo, sem servi-lo, que é o mais importante, obedecendo os mandamentos dele, vivendo o que está na palavra dele, a Bíblia, e você no final de tudo da sua vida você acha que você vai gozar o céu, olha, eu lamento te informar, porque se você estiver vivendo por esse caminho, eu acho que você não estará lá no céu, junto com Deus. Porque é muito complexo a pessoa que passou a vida inteira dela fazendo um monte de coisas erradas, denegrindo a própria vida, não sendo uma referência de homem ou mulher justa na face da terra e perante Deus, está ao lado de Deus. É incoerente, porque Deus ele não se deixa totalmente se envergonhar na sua palavra. Ele não se contradiz. Ele não escarnece de si próprio. Então, se a pessoa ela passou a vida inteira dela sendo idólatra, sendo ladrão, feiticeiro, prostituta, cometendo adultério, tudo aquilo que a palavra de Deus fala que é abominação diante dos olhos dele, essa pessoa não vai herdar. Isso é o que a palavra de Deus nos dá. É o parâmetro, como eu estou te dizendo. Precisamos ter um parâmetro para poder ponderar quem é que vai e quem é que não vai. E é esse parâmetro que eu quero chamar a atenção de você hoje. Como está a sua vida hoje diante de Deus? Se Deus ele fosse hoje avaliar a sua vida hoje, será que você mereceria entrar no céu dele? Pensa um pouco, reflita. Será que você merece? A palavra de Deus ela fala que todos foram condenados. Todos estão debaixo de uma condenação. Debaixo de uma vergonha. Debaixo da morte eterna. Todos nós, eu e você, todos nós. Se não é a graça de Deus nos resgatar, nós estamos condenados. Acabou. Eu e você estamos condenados ao inferno. Simples assim. Você talvez não vai ouvir nenhum pastor falar isso para você. Olha, você está condenado ao inferno. Você não vai. Já que você não vai ouvir, então eu estou falando para você. Você está condenado ao inferno. Eu estou condenado ao inferno. A humanidade inteira está condenada ao inferno. Antes, se você se arrepender, se você se humilhar, se você se tornar um servo dele, se você obedecer aquilo que a palavra dele orienta você a fazer. Porque às vezes você acha que a sua conduta de vida, o seu padrão de vida é suficiente para salvar você. E eu quero te dizer o seguinte, não é. Os seus parâmetros, o seu padrão, a sua bondade, a sua caridade não serve para nada diante de Deus.
Nada. Você pode ter passado a vida inteira sendo caridoso, dando comida para idosos, alimentando pessoas desabrigadas, fazendo caridade, nunca ter falado um palavrão, nunca ter roubado. Só que a sua maior transgressão foi não obedecer à palavra de Deus. A sua maior transgressão foi não servi-lo. A sua maior transgressão foi ignorá-lo ao longo de toda a sua vida. Essa é a sua maior transgressão. E é isso que Deus hoje está chamando a sua atenção, para que você pense um pouco nisso. Será que o seu padrão de vida se adequa ao padrão que Deus quer que você viva? Se o seu padrão estiver dentro do padrão dele, ok. A garantia de você ser salvo é grande. Como eu disse no início do vídeo, eu não posso te dar certeza. Mas você está bem encaminhado. Agora, se o seu padrão não está dentro do padrão divino, do padrão celestial, olha, sinto de dizer, você está indo para um caminho de condenação. Não adianta você querer mudar isso. Não adianta você querer comprar a sua salvação. Não tem como. Algumas pessoas podem dizer para você, não existe um jeitinho. Ah, dessa forma você consegue. Não, porque Deus não é tão mau. Deus, ele é justo. Ele é justo. E ele vai fazer justiça com a sua própria palavra. Ela é a régua de medir. E ela medirá a você e medirá a mim também. Então não adianta você achar que no final da sua vida você vai lá e faz um acordo com Deus, com medo de ir para o inferno, que você assim está salvo, que você está se enganando. É necessário você plantar, é necessário você colocar ali a sua vida diante de Deus e frutificar, conforme a palavra de Deus ela nos ensina. Porque não adianta você ser uma árvore viçosa, só com folha e não ter fruto. Árvore com folha vai para o fogo, ela é queimada. Sinto te dizer também que não há uma segunda chance como o conhecido purgatório. Isso é uma invenção humana. Sinto lhe informar isso. Se alguém nunca quis falar isso para você na sua cara, eu estou te falando. É uma invenção, é uma mentira. Porque o que está além da palavra de Deus é mentira. Paulo ele fala na sua carta que se algum anjo ou qualquer outra pessoa apresentar um outro evangelho a não ser o que ele estava pregando e o que está na palavra, que é o evangelho de Jesus, que seja maldito, seja anátema. Então, se alguém está inventando, colocando argumentos para poder justificar uma nova chance para você, dizendo, não, viva a sua vida dissolutamente, beba, fume, aproveite a vida na balada, nas boates, com mulheres, com homens, uma vida promíscua, roube, furte. Se você acha que essa vida toda e alguém falar que essa vida, no final, ainda vai te levar ao céu, olha, sinto lhe dizer, se eu for colocar isso que você está vivendo dentro do parâmetro, do padrão de Deus, será condenação. Lembre-se, no céu não entram pessoas boazinhas. Entram pessoas remidas pelo sangue de Cristo. De gente boa, o inferno está lotado. No céu não entra caridoso, entra servo. É isso que você tem que compreender. No céu não vai entrar rico. Vai entrar pessoas desprendidas. Jesus ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Então, se você acha que com o seu dinheiro você pode comprar um lugar no céu, o teu dinheiro vai apodrecer com você no inferno.
E se você acha que o seu dinheiro pode comprar, através do dízimo e da oferta, um lugar no céu, a sua salvação, ou para os mais tradicionais, a sua eleição, sinto te dizer, você deixou de ser eleito e ainda está indo para o inferno. Não adianta. Se você passou a sua vida inteira, ou a grande parte dela, pedindo para santos, pedindo para Maria, sabe? Se envolvendo com o espiritismo, com religiões que não levam a nada, sinto lhe dizer, o seu lugar é o inferno. Não tem como. O padrão de Deus é a palavra dele. E se você não vive essa palavra, você não se importa em saber qual é o padrão dele, infelizmente, o seu destino será o inferno. Agora, o que eu não quero, e esse é o propósito desse vídeo, é que você faça ou aconteça com a sua vida o que aconteceu com aquele rico na parábola entre rico e Lázaro. Que ele chega lá no inferno e fala: Abraão, deixe eu voltar para poder avisar os meus irmãos, os meus pais, os meus filhos, o quão doloroso é o inferno. E Abraão, ele diz: olha, eles já possuem a lei, possuem Moisés, eles possuem tudo, possuem os profetas. Se neles eles não estão acreditando, quanto mais irá acreditar em você, vindo dos mortos. Então, o que eu não quero para a sua vida é o mesmo destino que esse homem aqui está relatando nessa parábola. Ele achou que ele seria salvo e quando ele viu que o destino dele era a condenação e o tormento eterno, ele faria qualquer coisa para evitar que quem ficou aqui na terra fosse para o lugar que ele está. E Deus também não quer isso para a sua vida. Ele não quer que você tire a prova dos 9. Ele não quer que você faça um teste. Ah, não, deixa eu morrer, aí depois a gente decide. Não, você tem que decidir agora, em vida. É por isso que ele deixou a palavra dele, a Bíblia. Ali contém, está registrado tudo o que ele quer do homem. Ali é a expressão do amor de Deus para o homem, para mim e para você. Se você não quer crer, se você não quer viver, é um direito seu. Entretanto, não espere que quando você morra, você vá para o céu, que é dele. Não tem como. E hoje ele está te dando uma chance. Através desse vídeo que você está assistindo. Se você tinha alguma dúvida, Jesus está falando para você: entre no meu padrão de vida. Ouça a minha voz. Venha para o meu caminho. Talvez você já andou em várias religiões. Várias. Você já passou pelo espiritismo, já passou pela Umbanda, pelo hinduísmo. O interessante de todas essas religiões é que elas suprem algo no ser humano. Supre. O budismo, ele tem ali a meditação, o espiritismo, ele tem ali a reflexão, né? A reencarnação, o aperfeiçoamento do ser humano. Só que o que eu acho mais interessante em todas essas religiões é que nenhum dos seus seguidores, ou até mesmo nenhum dos seus fundadores, melhor dizendo, estão vivos para poder dizer como que é a vida do outro lado. Não estão vivos. Buda tem que ficar reencarnando. O espírita também tem que ficar reencarnando para poder melhorar a vida, né? Porque não foi bem nessa vida, tem que ficar reencarnando até conseguir alguma coisa. Quem fundou o espiritismo, ou até mesmo as outras religiões, não estão vivos para poder contar. Diferente de Jesus. Jesus, ele trouxe o evangelho dele, colocou o plano de vida dele para o homem,
deixou registrado na palavra dele, que é a Bíblia, nos evangelhos, como o homem deve viver, como o homem deve seguir, aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a ele também. Morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está vivo até hoje. E ainda fala com o homem, se comunica com o homem. Aí você me pergunta, tá, mas se comunica como? Cada pessoa, Deus ele fala de uma forma. Cada um, ele age de uma forma. E ele é o único que até hoje conduz o homem à salvação. Quando o homem começa a sair do caminho, ele vai lá e puxa o homem de novo. E é essa verdade que eu estou apresentando para você hoje. Não se iluda que todos aqueles que morrem vão para o céu. Não se iluda. Não caia nessa hipocrisia. Isso é uma hipocrisia que o ser humano está vivendo ao longo dos anos, de achar que todo mundo, por ser bonzinho, vai para o céu. E é uma mentira. E eu não desejo isso para você hoje. Eu não quero que você vá num próximo funeral e olhe para aquela pessoa que está deitada naquele caixão e acredite piamente que ela foi para o céu, sendo que a vida dela foi totalmente incoerente. O que eu quero é que você hoje, antes de morrer, você mude a sua vida. Você entregue a sua vida a Jesus. É isso que eu desejo. Eu não tenho poder para converter o seu coração. Eu sou apenas um instrumento de Deus aqui para poder falar a verdade que está contida na palavra. A verdade que é a palavra. Eu sou apenas instrumento. Quem vai quebrar a barreira da sua incredulidade, da sua dúvida, é o Espírito Santo de Deus. E se você chegou a esse vídeo hoje, é porque Deus está te conduzindo a ouvir essa mensagem, é porque Ele te ama e Ele quer que você mude a sua vida hoje, que você não morra no engano, que você não morra achando que vai para o céu e que você pode estar fadado ao inferno. Ele quer que você morra sabendo para onde você vai. É isso que Ele quer. Hoje, se eu morrer, eu creio que estarei no céu, pela fé. Por quê? Porque eu tento viver a minha vida pautada dentro da palavra de Deus. Por isso eu tenho fé que serei salvo. Que Deus me salvará dessa condenação, desse sofrimento que é o inferno. Por isso eu te peço, reavalie a sua vida desde o início dela, quando você começou a ter consciência, até hoje, no dia que você está vendo este vídeo. Analise a sua vida. Se você tem dúvidas quanto à sua salvação, ou não tem certeza se será salvo ou não, a primeira coisa que eu quero te aconselhar é você orar a Deus. Pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia de você e te ajude a andar dentro da palavra dele como Ele quer. Segunda coisa, você precisa saber o que Deus quer do homem. E você me pergunta, mas como, Daniel? Como eu vou saber o que Deus quer de mim? Lendo a Bíblia, lendo a palavra dele. Comece lendo os evangelhos. Ali está o manual de conduta, o exemplo prático de Jesus. Jesus é o nosso exemplo prático de como nós devemos ser aqui na Terra. Devemos lutar para ser como Ele foi durante aqui na Terra. Esse é o modelo que você tem que ser. A partir desse momento, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Entregue a sua vida a Jesus. Permita que Ele venha revelar quem Ele é, revelar a sua verdadeira identidade. E você assim conhecê-lo face a face, intimamente, e ser transformado por Ele para que você venha a ser salvo. Salvo da dor, salvo da condenação eterna, salvo da morte eterna. E venha gozar a vida eterna, o descanso eterno, junto com os santos. Esse é o meu desejo neste vídeo, para a sua vida.
Se você gostou desse vídeo, ele falou ao seu coração, serviu para você e você sabe que pode servir para outras pessoas, não deixe de compartilhar esse vídeo. Eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, Pregando pelo Mundo, e também na nossa página no Facebook, facebook.com/Pregando pelo Mundo. Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal para você acompanhar as nossas atualizações semanais. Toda semana tem vídeo novo para edificar a sua vida. Deus te abençoe.